Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário. É importante para a gente ter engajamento. Pessoal, perguntaram para mim o que eu acho daqueles bebês reborns. É meio delicado, né? Mas assim, vou tentar falar do meu jeito, não sou psicóloga, não sou psiquiatra nem nada. Na década de 1990, deu uma febre de gnomos, duendes e tal. Eu lembro que foi esqueci o nome dela, a dona da Lenda Lenda, e todo mundo com seu bonequinho, aquela febre, inclusive eu vendia muitos bonequinhos, muita palestra de gnomos e tal. E eu lembro, inclusive, até tem um vídeo meu circulando aqui no YouTube, eu jovem, de cabelo preto, eu estava grávida. Se eu estava grávida, meu filho tem 33 anos, um vídeo de 34 anos resgataram. E eu comento lá, olha, tem percepções que eu vejo, eu sinto os gnomos e tal. Era uma febre, todo mundo via, todo mundo sentia, todo mundo comprando maçã para gnomo e tal. E na gravação que resgataram aí do YouTube, que é da Lenda Lenda, inclusive, e naquele dia, naquela semana, eu estava convidando um professor da USP, para você terem uma ideia, que ele ia dar uma palestra na minha escola, há 34 anos atrás, para falar dos gnomos. Não vou citar o nome dele, não vou dar o nome dele, de repente hoje ele pode ter vergonha disso, não sei. Não sei se ele está vivo também, há 34 anos, meu Deus, ele tinha já uns 60 anos, deve ter morrido. E ele fazia um doutor falando sobre gnomos, tamanho era, todo mundo enlouquecido com a história do gnomo. Foi uma febre, quem tem minha idade vai lembrar disso, nossa, me fugiu o nome da moça que criou o nome dos gnomos. Nesse meio tempo eu falava dos anjos cabalísticos, né, que tem toda a base da cabala, né, porque a fé nos anjos ela é universal, né, existem 3 pilastras que embasam a ideia dos anjos, né? O cristianismo, o catolicismo, o judaísmo e o islamismo, né? São 3 bases. Fora, por exemplo, o hinduísmo, o janaísmo, né? A primeira descrição sobre os anjos aparece há 4.000 antes de Cristo no Irã, enfim, é um tema muito, não vou me estender muito nisso. Então, na verdade, propagou-se muito na década de 1990 a história dos anjos, a história dos gnomos ficou muito popular. E o que a gente está vendo que virou uma loucura é a história dos bebês reborns hoje. Os bebês foram criados para darem de presente ou para as mães que estavam de luto porque elas haviam perdido seus filhos. Então, os bebês foram criados como forma de acalentar as mães que tinham perdido os filhos. Eu, na minha opinião, se eu tivesse perdido um filho, eu não sei se eu ia querer ter um bebê. Eu não sei se eu ia querer ter um bebê. Na minha opinião, Mônica, eu iria preferir esquecer e depois tentar reconstruir minha vida ou não. Eu não sei se eu ia querer ter um bebê no berço, ficar trocando. Não sei. Na minha opinião, não. Eu respeito quem considera isso. Mas eu passei, vamos supor, imagina você passando por um luto porque você perdeu um bebê, né? Você sofreu um aborto, perdeu um bebê, ou no meio do caminho, como aconteceu com uma moça que era amiga da Ana Maria, com 8 meses de gravidez ela perde um bebê. Você tem um bebê reborn lá com você? Não sei. Eu acho isso um pouco estranho. Mas o bebê reborn foi criado para isso, para acalentar mulheres que haviam perdido o bebê. Os bebês estão causando muita confusão nos Estados Unidos porque policiais estão estourando o vidro dos carros, porque as pessoas estão andando na rua e estão vendo a criança lá 20, 30, 40, 50 minutos no carro, estão achando que são crianças de verdade, estão chamando os policiais estão quebrando o carro, e são os bebês reborns. Ou aqui no Brasil a coisa está indo a uma loucura tamanha que mães estão levando para o pediatra os bebês, mães estão pedindo assentos em cadeiras preferenciais nos ônibus, nos trens e tudo mais. Aí eu acho algo mais perigoso, você não acha? Você concorda?
Então, isso já me traz uma certa preocupação. Por outro lado, quando eu vejo adultos fazendo coleção de carrinhos, homens, quando eu vejo adultos fazendo coleção de coisas de Star Wars, ou quando nós adultos ficamos horas na Disney, né? Se bem que eu não vou na Disney há 30 anos que eu não vou na Disney. Quando você fica na Disney, 30 anos não, 30 minutos você fica lá. Eu não vou há 30 anos, mas você fica entre 30 e 40, uma hora na Disney, lá na fila, para ir nos brinquedos. Você fala, poxa, todo mundo tem algo infantil. Então, eu quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham? Né? Vocês acham válido os bebês ou não? Eu acho que de em tempos em tempos vai ter alguma coisa nesse sentido, né? Dos bebês reborns, parece que custa quase R$6.000 uma boneca. E aí eu vi uma série de memes, né? Eu vi o rapaz falando, essa aqui é meu bebê reborn, que era uma boneca inflável que ele tinha comprado, essa aqui é meu bebê. E aí vieram um monte de memes, algumas pessoas deram risada e tal. Cada um com o seu bebê, ou cada um com a sua fantasia, ou cada um com a sua boneca. Aí um outro cara mostrou um Chuck, aquele boneco lá assustador andando, e disse, esse aqui é o meu boneco, e cada um com a sua brincadeira, e cada um com a sua fantasia, e cada um com a sua loucura, eu não sei. Eu não sei. Aí eu lembro que quando eu lancei a ideia do anjo da guarda, sem ser cabalístico, algumas pessoas falaram assim, isso aí é uma coisa muito infantil. Mas a gente tem que lembrar, no caso do anjo, que Jesus se deixou auxiliar por um anjo quando ele estava no Getsemane, concorda? O próprio bem-amado Maomé, ele ficou 23 anos sendo orientado pelo arcanjo Gabriel para escrever o Alcorão. Então, anjo, para mim, é uma coisa muito séria. Né? Você tem a base dos anjos cabalísticos, a base dos anjos e também dos anjos e a cabala é uma coisa muito bem embasada. Então, isso, para mim, ele difere de uma coisa infantilizada. Para mim, é uma coisa muito séria. Eu lembro que quando eu falava sobre os anjos, as pessoas vinham com aquele anjinho pequenininho, aquela criancinha, que não tem nada a ver com a história dos anjos cabalistas. Percebe a diferença? Por isso que eu resgatei a história dos gnomos. Em 1990, na década, era muito comum essa ideia dos gnomos e duendes, que foi estudado por Paracelso, né? Por exemplo, nós temos entre os anjos e entre os seres humanos, a gente tem uma categoria que são os elementais. Então nós temos os anjos da humanidade que usariam os daimons, né, que seriam os elementais, eles quando bem estudados e quando bem doutrinados, porque assim, os daimons, eles podem nos ajudar. Então, quando você tem essa conexão com a terra, fogo, ar, água e o éter, você conseguiria ter esse contato com esse universo. Por exemplo, os gnomos são terra. Os duendes, eles ficam acima da terra. Os gnomos, eles ficam nas profundezas. Quando a Xuxa fala, por exemplo, que ela viu um gnomo, ela não viu um gnomo. Os gnomos ficam nas profundezas da terra. Os duendes, eles ficam acima. Então, são os elementais, seria isso, né? Tem as sílfides, né, que seriam o reino das fadas. Tem as ondinas. Por exemplo, Iemanjá nada mais é do que uma ondina, é uma força da água, né? As sílfides, as fadas. Sabia que tem fada homem? São sílfides homens. Tá? Então, esse universo foi muito e amplamente estudado por Paracelso. Então, é uma outra coisa. Esse estudo dos elementais foi muito estudado na década de 1990. Inclusive, eu dava curso sobre isso, mas nessa forma do conteúdo dos elementais. Né? Já esse senhor da USP que foi dar aula comigo, ele falava mais dos gnomos e duendes, não tão com tanta complexidade. E hoje a gente tem os bebês reborns. Então, queria ouvir aí a sua consideração, o que você acha dele. Causa algum tipo de prejuízo? Ou você acha que as mães dos bebês merecem as cadeiras, os assentos preferenciais? Por exemplo, você numa fila num banco, você acha que ela merece ter a preferência porque ela tem esse bebê? Você acha que ela está bem de saúde mental? Por exemplo, há um impacto de uma moça que saiu nas redes sociais, um casal se separou e tem um casal brigando para saber com qual deles vai ficar com o bebê, verdade?
tá tendo briga e disputa para saber com qual deles vai ficar com o bebê e se o pai pode visitar o bebê. Estou falando sério, isso existe, já está com o primeiro caso no direito do pai ele quer ter o direito de ver o bebê. Não sei, gente. É isso que vai acontecer para frente? Eu não sei. Até 30 anos atrás a gente estava pensando e falando em fertilização e hoje a gente está preocupado com os bebês. Aí vocês falam, isso era de aquário? Não sei. Você fala, Mônica, você não sabe de nada, por que você está perguntando? Eu estou falando eu não sei nada para ouvir o que vocês querem falar, não quero que vocês tenham vergonha, né? Eu tenho uma percepção minha, mas eu queria ouvir a percepção de vocês, tá bom? Combinado? Escreva aí nos comentários. Não tenha vergonha de escrever seu comentário. Quero ouvir, eu acho toda percepção válida. Não existe certo e não existe errado. Existe uma percepção de algo novo que a gente não sabe considerar, concorda? O que vai acontecer? A gente não sabe. Parece que foi criada uma maternidade, acho que no Sul, para as mamães deixarem os bebês lá. Não sei, é um novo tipo de comércio, a gente não sabe, tá? Há 10, 15, 20 anos atrás, ser chamada de mãe de cachorro, as pessoas davam risada, você lembra disso? Quando eu era pequena, era impensável você ter cachorro dentro de casa. Imagina que meus pais deixavam cachorro dentro, era tudo no quintal, cachorro não entrava dentro de casa. Imagina o meu cachorro, o Bagui está aqui, dormindo aqui na minha cama. Imagina que cachorro subia em cama. Não subia. Mãe de pet, falar que você era mãe de cachorro de 4 patas, filho de 4 patas, isso não existia, gente. Isso é uma coisa recente, de 20 anos para cá. Isso não tinha. O mundo está mudando e é assim que funciona. Então, queria ouvir a opinião de vocês, combinado? Um beijo grande, fiquem com Deus. E é bom, é ruim? Vamos ver, eu quero ver a opinião de vocês, tá bom? Namastê por um dia lindo.